Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É um prazer imenso estar com você, louvarmos a Deus juntos e poder compartilhar a palavra do Senhor também nesta manhã. É o Vida Devocional, esse tempo especial que o Senhor reserva para nós termos comunhão com Ele. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Deus bendito, glorioso, Deus gracioso, justo, Deus que tem cuidado de nós, mesmo em meio à nossa infidelidade. Louvamos a Ti, porque o Senhor é este Deus bondoso e amoroso, que nesta manhã renovou sobre nós mais uma vez as suas misericórdias. Senhor, como demonstração do Teu amor, sabemos que o Senhor fala conosco, nos instrui, nos exorta, chama a nossa atenção, e por isso clamamos e pedimos mais uma vez que o Senhor faça isso. Que em mais esta oportunidade, em mais este dia e nesta manhã, o Senhor fale aos nossos corações, quebrante-nos, ensine-nos aquilo que está já revelado na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. E eu quero falar nesta manhã sobre o verdadeiro avivamento que trata o nosso pecado, que produz quebrantamento. Neemias, capítulo 9, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Neemias, capítulo 9, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Rabinsanéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Antes de nós expormos este texto, eu quero convidar você que deseja orar conosco logo mais depois da exposição, deixe-nos aqui no nosso chat no YouTube o seu pedido de oração e com alegria nós juntos oraremos, buscaremos ao Senhor, clamando pelo seu povo. Nós temos aqui no texto de Neemias um movimento especial de avivamento. Algo está acontecendo no meio do povo, é a bênção do Senhor sendo manifestada depois de todo um período de reconstrução de muros e de restauração da condição civil em Jerusalém. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 7 justamente essa tratativa das condições físicas da cidade, da condição civil do povo, da nacionalidade do povo sendo resgatada, sendo tratada, de leis sendo implementadas no que diz respeito à segurança do povo e da cidade. E a partir do capítulo 8 nós temos então uma reforma espiritual sendo promovida. No capítulo 1 ao capítulo 7, o grande personagem é Neemias. Ele lidera, em nome do rei, todo este movimento de reconstrução dos muros e de paz e restauração da condição civil em Jerusalém. No entanto, a partir do capítulo 8, um novo personagem ganhará destaque, e este é Esdras. Esdras será o responsável, então, pela restauração agora da vida de culto, da vida religiosa dos habitantes de Jerusalém. No capítulo 8, nós temos o povo lendo a Escritura. Um evento gigantesco e belíssimo acontece. É o início do mês 7. O povo está agora reunido em frente às portas do templo e eles lerão a Escritura durante metade de um dia todo.
Começam então a leitura da lei e depois de ler a lei, explicações são dadas, os líderes do povo se espalham entre os grupos ali das famílias e destinam tempo a explicar, a entender, a compreender a Escritura. Após isso, eles percebem que estavam deixando de cumprir um dos mandamentos do Senhor em relação à festa dos tabernáculos. E neste desejo de ler, entender e aplicar a Escritura, eles então passam a organizar esta grande festa. Esta festa é realizada, o povo se alegra, o povo festeja, e este movimento todo de busca ao Senhor por meio da Escritura, de uma tratativa dos seus erros, das suas falhas, desta busca maior pela restauração espiritual, será dado sequência no decorrer do livro de Neemias. Aqui no capítulo 9, então, nós estamos 24 dias, conforme diz o texto, no dia 24 deste mês, 24 dias após, então, a leitura do livro sagrado ter sido feita pela primeira vez. O que está acontecendo em Jerusalém? Um avivamento. E quando nós ouvimos esta palavra avivamento, talvez muitas dúvidas venham ao nosso coração. Uma delas, com certeza, o que é um verdadeiro avivamento? Será que o avivamento é algo apenas emocional? Será que o avivamento é algo que conduzirá-nos a efeitos ou eventos extraordinários de curas, milagres e outras coisas assim? Como identificar e como buscar o verdadeiro avivamento para as nossas vidas, para a vida da Igreja do Senhor, para a nossa nação? O texto de Neemias nos mostra com clareza que avivamento é este. Este avivamento é sempre um avivamento baseado e pautado na Escritura. É a Escritura que produzirá quebrantamento em nós, avivamento em nós. É a Escritura que nos conduzirá a entender os planos de Deus, que chamará a nossa atenção para o nosso pecado. Não existe avivamento sem leitura da Escritura. E veja que a primeira atitude de Esdras é justamente de reunir o povo e, com o povo reunido, compartilhar a leitura da Sagrada Escritura. A leitura da lei do Senhor foi feita em Jerusalém e, a partir disso, o povo foi quebrantado. Eu quero dizer que o verdadeiro avivamento, ele produz arrependimento, ele produz quebrantamento. E no texto em que nós lemos, do capítulo 9, do verso 1 a 6, nós podemos identificar como este avivamento que produz quebrantamento teve os seus desdobramentos. Que quebrantamento é este, né? E como este quebrantamento é visto? E a primeira coisa que nós destacamos sobre este quebrantamento é que ele é fruto de uma constância de vida com Deus. O texto diz então que no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel. Algo aconteceu 24 dias antes, a leitura do texto foi feita. E como eles estão agora, 24 dias depois, ainda lendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor em oração. Nós vemos aqui uma constância. E este avivamento seguirá. Demais capítulos aqui de Neemias mostrarão outras atitudes do povo no decorrer do tempo, o que aponta para uma ideia de constância. Aponta para a ideia de um povo perseverando em buscar ao Senhor, em ler a Escritura, em ter vida de oração. Por vezes nós não somos quebrantados, os nossos olhos não se abrem para enxergarmos aquilo que fazemos que desagrada a Deus, enxergarmos as áreas em que nós precisamos melhorar, justamente porque nos falta constância. Começamos a ler a Bíblia na primeira semana de janeiro, vamos lá em Gênesis 1, 2, 3, daqui a pouco, dá 10 ou 15 dias, nós já paramos, abandonamos. Começamos um ciclo com o novo tema da escola bíblica dominical, vamos na primeira, na segunda, na terceira aula e logo abandonamos mais uma vez. Começamos a prática do culto em casa com os nossos filhos, com a nossa esposa, realizamos talvez 1 ou 2 semanas, logo então vem alguma programação, atividade, outra coisa a ser feita, deixamos de fazer por um dia ou 2 e quando vemos, logo já não mais fazemos o culto em casa. E quantas são as outras práticas devocionais, quantas são as outras práticas que nos ligam ao Senhor que nós abandonamos com muita facilidade. Não pensemos nós que alcançaremos do Senhor alguma coisa. E é exatamente isso que o texto lá de Tiago, no capítulo 1, vai nos dizer. Tiago abre o seu livro dizendo que nós precisamos ter alegria por passar pelas provações, que as provações nos ensinarão, que as provações nos aperfeiçoarão.
No meio de uma provação, no meio de um tempo de dificuldade, os nossos olhos precisam ser abertos para que nós enxerguemos onde nós estamos errando e o que precisa ser tratado em nós. É justamente essa tratativa do pecado que Deus fará por meio das lutas, das dores e das dificuldades. No entanto, se nós enfrentarmos e experimentarmos a dor e o sofrimento e ainda assim não crescermos com tudo isso, significa que aquilo não foi proveitoso, significa que nós não alcançamos o nosso objetivo e continuaremos sendo provados pelo Senhor até alcançarmos esta maturidade. Como sair rapidamente, então, de um tempo de angústia e de provação? Aprendendo logo qual é a tratativa do pecado que Deus está dando em nossas vidas. E aí, na sequência do texto de Tiago, ele fala algo muito belo. Se você precisa de sabedoria para entender isso, porque talvez você esteja vivendo na provação, não esteja entendendo o que está acontecendo, o porquê e o que tem que ser tratado em você, e então continua a sofrer. Tiago vai dizer, então, se você se viu nessa condição e precisa de sabedoria, peça a Deus. E Tiago segue, peça porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não pense que este homem alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com constância, sem o ânimo dobre, ora animado, disposto, vou fazer, vou ler, vou na escola dominical e depois desanimado. Não, constância é necessário para que nós experimentemos este quebrantamento. Constância na leitura da palavra, constância na vida de oração, constância na vida de comunhão com os nossos irmãos, na congregação dos santos, constância na nossa vida com Deus. Não apenas a constância, o texto vai destacar-nos também a humilhação deste povo. O verdadeiro quebrantamento, o avivamento que produz quebrantamento, produz em nós também um coração humilde. A humilhação será uma dessas características deste quebrantamento. Então ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. 3 coisas aqui deste ato de humilhação. Primeiro, o jejum. Nós entendemos que não vamos tratar o pecado se não for por meio do Senhor. Não há nada, então, em nós, não há nada material, não há nada que precisemos mais para o nosso bem-estar do que ter o Senhor, nosso Deus. Se Deus estiver presente em nossas vidas, se Deus estiver nos nutrindo, então seremos abençoados. Então experimentaremos o fruto de um verdadeiro avivamento. O jejum aponta para isso. Não há nada que eu precise mais do que o Senhor. Eu não preciso do alimento o quanto eu preciso do Senhor. Eu não preciso da água o quanto eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus em minha vida e demonstro isso através do jejum, apontando a ideia de que, Senhor, em humilhação eu reconheço que o mais importante para mim, para o meu bem-estar, para a minha vida feliz, é ter o Senhor em minha vida e ter o Senhor nutrindo cada parte do meu ser. Não só o jejum, mas também o pano de saco. Já não era mais o tempo da festa. Dias atrás eles estavam ali festejando a festa dos tabernáculos, um tempo de gratidão, mas agora era o tempo de prantear, lamentar e chorar pelo pecado. A roupa com pano de saco apontava para isso, um lamento profundo, um sentimento de tristeza profunda por algo que estava acontecendo. E neste ato de humilhação era o reconhecimento com tristeza da condição de pecado. Traziam terra sobre si. O lançar terra sobre si aponta para a condição com a qual Deus nos criou. Deus nos criou do pó, Deus nos criou da terra. Lançar terra sobre nós significa este reconhecimento. Senhor, eu nada sou, não há valor em mim, não há grandeza em mim, eu sou pó, e do pó da terra eu vim. Quando nós olhamos o verdadeiro avivamento, que quebranta os nossos corações, ele vem pela constância, ele vem por uma vida de humilhação, ele vem também com um rompimento com o mundo. A sequência do texto, no verso 2, nos diz: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Olha que interessante essa expressão. Se apartar dos estranhos. Se apartar daqueles que não eram do povo de Deus. Às vezes nós não experimentamos o verdadeiro avivamento, não experimentamos o quebrantamento, não tratamos o nosso pecado, justamente porque nós não queremos nos afastar do mundo. E há problemas sérios quando nós estamos dentro dessa realidade mundana, pecaminosa, quando nós cedemos para viver como o ímpio vive. Quando nós estamos lá no meio das trevas, a gente não consegue enxergar o quanto de pecado
há em nós. A nossa ideia é relativizar. A nossa saída e solução, quando estamos no meio das trevas, é nos ver, nos medir, nos enxergar e ter como padrão aquele outro que está em situação tão difícil quanto a nossa. É diferente de quando você está na luz e, pela luz que brilha, ser exposto ao seu pecado, à sua condição de erro, de falha, de alguém que desagrada ao Senhor. Estar em meio às trevas, estar com aqueles que são estranhos ao povo de Deus, é como estar num grande lixão. Num primeiro momento, talvez o impacto do mau odor que você vai sentir naquele lugar. Mas daqui mais algumas horas, alguns dias naquele lugar que fede a lixo, aquele cheiro já não incomoda, aquele cheiro já foi, a nossa condição física já se acostumou com aquela situação. Assim é quando estamos em meio às trevas. Logo a nossa luz já não brilha, as trevas já nos escurecem as vistas para não vermos o pecado. Essa condição de trevas já não nos faz mais termos tristeza pelo erro. Os nossos padrões de bondade e santidade vão lá embaixo. É necessário se apartar do mundo, abandonar as práticas pecaminosas, talvez deixar alguns amigos, abandonar alguns ambientes, alguns lugares, se aproximar do povo de Deus, justamente para ser confrontado com a luz de Cristo, brilhando, jogando luz sobre o seu pecado, para que você então enxergue e busque essa tratativa. Não existirá quebrantamento, não existirá avivamento, não existirá a tratativa do pecado, enquanto nós estivermos lá no mundo, desfrutando das coisas do mundo, sem qualquer tipo de proximidade com Deus. Aqui eu uso uma ilustração do que eu chamo de efeito acampamento. Já foi num acampamento da igreja? Olha como é interessante. Você vai no acampamento, chega ali, talvez no primeiro dia, pensando só na brincadeira, na diversão, no campo de futebol, na piscina e tudo mais. No entanto, à medida que os dias vão passando, passa o primeiro dia, o segundo dia, algo começa a acontecer. Quando chega no último dia do acampamento, às vezes o pastor apenas abriu a Bíblia e leu, e de repente, naquela última palestra do acampamento, você já se pega ali chorando, quebrantado, clamando ao Senhor e desejando mudança. É falsidade? É algum jogo emocional que as pessoas que lideram acampamentos promovem? Claro que não. Mas o que então acontece? Acontece justamente este processo em que nós nos afastamos do mundo. Por alguns dias, então, a gente se desliga. Se desliga das redes sociais, se desliga dos muitos sites que trazem fofocas, notícias que não agradam ao Senhor e que nada tem a ver com a Escritura, discussões tolas, piadas imorais. A gente se desliga de tudo isso. Sai daquela roda de amigos que não edificam em suas conversas, a gente se desliga um pouquinho dos nossos problemas, a gente se aproxima do povo de Deus, ouve palestras manhã, tarde, noite, convive com pessoas mais santas, que são mais crentes do que a gente, e aprende com elas. Quando percebe-se, então, você está ali cheio do Espírito Santo, vida está sendo produzida em seu coração, e ao ouvir a mensagem, aquela última mensagem, que talvez até nem tenha sido o melhor de todos os sermões que aquele preletor pregou em sua vida, aquilo já toca profundo em seu coração. Porque houve esse rompimento com o mundo, porque houve esse rompimento com as práticas pecaminosas. Há então um solo fértil para que a palavra de Deus possa produzir frutos. Não haverá verdadeiro avivamento sem nós termos a constância, a humilhação e o rompimento com o mundo. Não haverá verdadeiro avivamento que produz quebrantamento se não houver leitura da Escritura. Veja o que o texto vai nos dizer agora. Puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Veja que este quebrantamento é marcado pela leitura da Escritura. Olha que movimento interessante. A gente sai das trevas e rompe com o mundo. Ao mesmo tempo, a gente abre a Escritura e é confrontado com o nosso pecado. As trevas me deixavam longe da verdade, me deixavam longe do padrão, não me mostravam o verdadeiro referencial do que é a vida que agrada a Deus. Eu saio das trevas, me aproximo do povo de Deus, me achego à luz,
Abro a Escritura, leio a Escritura e a Escritura começa a mostrar tudo aquilo que eu realmente sou, a Escritura começa a apontar os meus erros, a Escritura começa a me levar até Cristo e mostrar o padrão de excelência de Cristo Jesus. E o que acontece depois com o povo? Eles confessam pecado. Uma quarta parte do dia lendo a Escritura e uma quarta parte do dia confessando os pecados. 6 horas de leitura da Escritura, meditando, pensando, avaliando as suas vidas à luz da Escritura e depois confessando seus pecados. Uma oração de confissão de 6 horas. Às vezes nós fazemos a nossa oração de confissão no culto por alguns poucos instantes. Olha, vamos agora fazer uma oração silenciosa e nós deixamos ali talvez 10 ou 15, 20 segundos no muito. E oramos e confessamos o nosso pecado no atacado. Ah, Senhor, Tu sabes, perdoe todos os meus pecados, a carne é fraca, perdoe, Senhor, aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu farei. Ah, Senhor, perdoe-me, ó Deus, até mesmo por aqueles pecados que eu não sei, que eu não consigo lembrar agora. Há mal em orar e pedir o perdão pelos nossos erros desta forma? Não. No entanto, nós não estamos orando, confessando os pecados a fim da justificação. A nossa confissão de pecados é para a santificação. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Não há necessidade de eu confessar o meu pecado para então receber o perdão e receber a salvação. Em Cristo, no sacrifício da cruz, a obra redentora já foi consumada. A justificação já foi feita. Não somos justificados porque confessamos. Somos justificados porque Cristo é o justo e o santo. Mas então por que confessamos pecado, pastor? Confessamos pecado para a santificação. Porque à medida que eu cito o meu pecado, eu reconheço onde estou errando, eu entendo e lamento pelo meu erro e eu me disponho com o Senhor à mudança. O que o povo está fazendo? Lendo a Escritura. Então eles leem um trecho e percebem, isso eu não estou fazendo. Eles leem outro trecho e reconhecem, aqui também não. E à medida que eles leem a Escritura, eles são confrontados com esta vida que eles precisam ter, então se colocam em oração, confessando e pedindo a Deus perdão. Não é uma oração no atacado. Do contrário, não duraria 6 horas. Significa que, de fato, eles refletiram no que estavam lendo. De fato, observaram a lei do Senhor. Pensaram e meditaram nas ordenanças do Senhor. E viram o quanto estavam distantes. E, por isso, confessaram ao Senhor os seus erros. Qual é a lista dos seus pecados? Comece a pensar neles. Talvez escreva. Coloque na mente ali quais são as falhas, os erros, aquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor. Confronte com a Escritura, o seu ser com a Escritura, e veja se você de fato tem atendido aos mandamentos do Senhor, e então confesse o seu pecado, cada um deles, se comprometendo após esta oração a tratar, a abandonar e arrepender-se verdadeiramente dos seus erros. Não existirá a tratativa do nosso pecado, este verdadeiro avivamento e quebrantamento, se não houver constância, se não houver humilhação, se não houver rompimento com o mundo, se não houver leitura da Escritura e, por fim, se não levar a nossa vida a uma real e sincera adoração ao nosso Deus. Eles então louvaram ao Senhor, versículo 4 em diante. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Jesua, Cadmiel, Bani, Rabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então o povo disse: bendito seja o Senhor, o nome da tua glória que ultrapassa todo louvor e bendizer. O que promove, o que gera, qual é o resultado deste avivamento? Vidas comprometidas com a santidade e pessoas que estão adorando a Deus como o seu grande objetivo. Veja que o avivamento verdadeiro e o quebrantamento verdadeiro produz não é um momento antropocêntrico, onde agora milagres acontecerão, onde agora o homem será o centro e a ação de Deus virá para servir o homem nas suas carências ou necessidades. Não.
Aliás, quando nós olhamos os grandes avivamentos da história, nenhum deles está ligado à ideia de riquezas ou prodígios sobrenaturais no que diz respeito às muitas bênçãos de Deus. Claro que este povo quebrantado trabalhará melhor, refletirá melhor nos seus gastos, pensará numa vida toda diante de Deus e, com certeza, terão também benefícios por disso a longo prazo. Mas em nenhum momento o avivamento aconteceu na história para que botões de roupa virassem ouro, ou para que pessoas, então, com algum tipo de dificuldade, saíssem ali, todas elas curadas e livres dos seus problemas. Não, verdadeiro avivamento produz quebrantamento. Verdadeiro avivamento constrange-nos a uma vida santa. Verdadeiro avivamento não nos leva a pensar em nós, mas nos leva a pensar na glória de Deus, na exaltação do nome do Senhor. Por isso o povo se levantou e disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor, ou seja, que ultrapassa qualquer manifestação nossa de adoração. Bendito seja o Senhor. Ah, Senhor, se tentarmos encontrar a música certa, as palavras certas, tudo isso não será suficiente, não cabe a glória que lhe é devida ao seu nome. O povo que foi quebrantado, que confessou o pecado, levanta-se agora e adora ao Senhor. Adora ao Deus que o salvou. É uma manifestação da gratidão. O louvor aqui, então, é a resposta sincera por aquilo que Deus havia feito e produzido no coração deles. Então eles reconhecem: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o exército, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e o quanto há neles. Tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O povo confessa pecado, o povo reconhece em Deus a salvação, e por isso adoram e bendizem o nome do Senhor. E aí, como está a sua vida? Será que Deus está produzindo vida em seu coração? Será que você está de fato avivado? E eu quero te dizer que se há frieza em seu coração, a culpa não é da igreja. A culpa não é do pastor. A culpa é sua. Falta constância. Falta você se humilhar. Falta você romper com o mundo. Falta você começar a ler mais a Escritura. Falta você buscar realmente adorar a Deus. Qual é a mensagem que nos conforta diante deste texto? É saber que Jesus nos convida. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está pronto para tratar o nosso coração. Se nós formos até Ele, com o coração humilde, quebrantado, realmente reconhecendo que precisamos deste avivamento e desta vida em nós, Ele vai nos receber. Porque Ele nos amou, amou você, ao ponto de morrer na cruz em seu lugar, para te dar vida, salvação, para a glória dEle próprio. Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero pedir para que o Senhor nos abençoe, primeiramente com esse pedido tão importante. Senhor, dá-nos graça, produz em nós verdadeiro avivamento. Senhor, quebranta o nosso coração. E eu quero orar também pelos pedidos que vocês fizeram aqui. Dona Terezinha pede pela saúde dela. Vamos orar, Dona Terezinha. A Delva agradecendo aos irmãos que oraram aí pelo Boni e Fanny, eles estão em casa. Ok, vamos agradecer ao Senhor pela melhora deles e pedir para que o Senhor continue a cuidar, né, da recuperação para que fiquem 100% bem. Né? Vamos, deixa eu ver aqui se há mais algum pedido de oração. Ok, vamos orar então, pedindo para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos a Ti. Reconhecemos que o Senhor é Deus grandioso, poderoso, Criador dos céus e da terra. Reconhecemos que fomos criados perfeitos, mas que pecamos, e o nosso pecado, por vezes, nos impede de ter uma comunhão maior com o Senhor. Vem a frieza no nosso coração, vem o distanciamento do Teu povo, vem a tristeza também. E a culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Somos nós que abandonamos a leitura da palavra. Fomos nós quem talvez tenhamos abandonado a constância da vida devocional. Somos nós que, por vezes, vivemos sem reconhecer que precisamos do Senhor para enfrentar e lutar as nossas lutas. E por achar isso, não lemos a Escritura, não oramos, não congregamos. Falta em nós o rompimento com o mundo. Estamos no meio das trevas
e lá das trevas em que estamos não entendemos, não enxergamos a necessidade que temos do Senhor. Muda isso em nossas vidas, ó Deus, produz verdadeiro avivamento, quebranta o nosso coração, que sejamos levados, ó Deus, a reconhecer os nossos erros, a pedir perdão por eles e, diante disso, adorar e bendizer ao Senhor, que nos dá vida, salvação e perdão. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Aviva os seus corações, ó Deus, aviva o nosso coração em nome de Jesus. Pedimos pela saúde da dona Terezinha, cuida dela, Senhor. O Senhor sabe quais são as lutas e as dificuldades que ela está enfrentando, que o Senhor possa curá-la, abençoar também toda a sua família, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por aquilo que o Senhor já fez pela vida do Boni, da Fanny, obrigado por eles já estarem em casa, continue cuidando da recuperação deles, em nome de Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, cada família que nos ouve, abençoe, ó Deus, a família, ó Deus, da Meireles, ajude, ó Pai, o teu povo, ajude o Senhor a amarem a Ti e serem sustentados pelo Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo dia.